terça-feira insana, rapaziada. O bagulho tá pegando fogo hoje, mano. Bora que eu separei aqui pra vocês um vídeo top do Sport TV News, com o Lofredo e a Camila trazendo as últimas do nosso Flusão. É hoje, família! A gente encara o Lanús no Maracanã lotado. Perdemos lá na Argentina por 1-0, mas agora em casa, com a força da torcida. E dá sim pra virar esse jogo. Quem sabe até daquela forma que a gente ama, na base da goleada. Tô pilhado demais, mano. Energia lá em cima. Então já mete o dedo no like, fortalece aí e bora acompanhar juntos esse vídeo que vai dar aquele gás pra decisão de logo mais. Tanto da Sul-Americana. Vamos de Fluminense, então? É hoje 9h30 esse jogo, já falei, né, no Maracanã, valendo vaga na semifinal da competição. O Flu precisa reverter esse placar de 1-0, tá? E deve vir, até porque é uma necessidade reverter esse placar, numa formação mais ofensiva. E aí, curioso, né? Porque a gente falou tanto do trabalho do Renato e da ideia quase que autoral, né? De mexer na zaga, em alguns momentos atuando com 3 zagueiros, com o Thiago Silva ali. Só na Copa do Mundo. Não, eu acho que ele chegou num jogo de brasileiro experimentar isso também, não? Acho que não. Só na Copa do Mundo, então, que a gente viu? Então tá bom, então só na Copa do Mundo. Vou achar isso aqui. De qualquer maneira, foi algo que para o Renato Gaúcho no Fluminense era inédito. E agora a gente fala de um cenário muito diferente. Agora a gente fala de um Flu que precisa buscar esse resultado. Será que a gente vai ver algo nesse sentido? Estamos apostando num Flu mais ofensivo justamente pela necessidade. Mas há chance de um time mais cheio na frente? Não vejo por quê, porque é um resultado de 1-0. Mas aí, apitou, você tá perdendo já. Não, eu sei, mas então, você tem que jogar com a expectativa de ganhar em casa sem precisar se escancarar. Você não precisa sair com 17 atacantes, está 1-0 para o adversário. Você fala assim, tem que tirar uma diferença de 3-0. A partir do minuto 1 eu tenho que estar dentro da área do adversário. Agora, com 1-0, você tem que jogar. Joga, desenvolve o jogo e depois começa a ver no segundo tempo o que acontece. Porque o pior que pode acontecer para o Fluminense é tomar um gol de começo de partida. Então você sai para buscar um resultado desesperado com 10, 15 minutos, está 1-0 para o adversário, são 2. Aí você acha que o Lanús representa esse perigo? Jogando no Maracanã? Eu acho que representa um perigo, porque veja só, estamos vendo imagens aí do jogo do Fluminense contra o Corinthians. É bem verdade que foi outro time. 11 nomes diferentes. Mas time, assim, né? O Corinthians não chutou uma bola no gol. Não chutou, porque o gol do Corinthians foi um cruzamento. O jogador foi cruzar, a bola entrou direto. Então o Corinthians não chutou uma bola no gol e foi 1-0 para o Corinthians. Então, quando você está num jogo de 1-0 e é 1-0 para o adversário, com o adversário podendo especular, vou ficar aqui, deixa aí ver o que eles vão acontecer. Você tem um risco grande. Não acho que o Fluminense vai... acho que o Fluminense tem boas condições de classificar, mas eu acho que um atropelamento é bem improvável. Você não vai chegar e vai passar por cima do Lanús assim. Vai fazer um jogo difícil, precisa de 1-0 para levar para os pênaltis, de repente vai conseguir o 2-0 ou um 3-1, mas num jogo difícil. Então vai decidir nos pênaltis, que é uma possibilidade bem aberta. No último jogo, inclusive, o Fluminense estava indo para os pênaltis quando o Thiago Silva veio de cabeça. Isso que eu ia falar, contra o Bahia. O Acosta deve ser titular hoje contra o Lanús. Por quê? Porque o Nonato, que se machucou lá no jogo de ida ainda na Argentina, né, numa pancada, aliás, teve uma tendinite diagnosticada, é baixa. Então, o Nonato vem. Isso acontecendo, a gente fala de um meia de criação. Mais do que o Nonato. O Nonato não, perdão, o Acosta. Isso. A gente fala de um meia mais ofensivo. É isso. Mais ofensivo então, do que o Nonato. O Nonato tem muita mobilidade, mas eu acho que é uma questão de opção de substituição mesmo. Não, tendo o Nonato, joga o Nonato. Tá? Eu não vou colocar o Acosta porque eu preciso fazer mais gols no Lanús. Eu vou colocar a Costa porque o Nonato não está em condição. Se o Nonato estiver em condição, ainda que o Acosta seja mais ofensivo, vai o Nonato. Mas aí acho que é uma boa escolha, né? Se for escolher por altura, o Acosta vai na frente do Soteldo. Vamos botar o campinho do Fluminense, o provável Flu na tela, na apuração do nosso GE. Globo. Campinho na tela, então, como o Renato deve ir a campo para essa partida no Maracanã, valendo vaga na semifinal da Sul-Americana, contra o Lanús. Então temos Fábio no gol, Guga, Thiago Silva, o aniversariante da semana. 41 anos ontem, tá?
41 anos, fez Thiago Silva. Prontinho para jogar a Copa do Mundo do ano que vem. Eu também acho. Freitas e René, Hércules e Martinelli, ele aí, ó, com Acosta. Uma dúvida, Serna ou Soteldo? Não precisa ter nem, tendo condição aí, não tem que ter muita dúvida, não. Serna. Porque Serna entrega muito mais. Eu também. Canóbio e Everaldo. Everaldo que, assim, o torcedor do Fluminense acho que já percebeu que o Everaldo é titular do Fluminense e o Cano é reserva. É mesmo? Percebeu mesmo? Só pegar as escalações aí dos jogos em que o Fluminense joga com força agora eu máxima. entendi o ponto. Não, então o torcedor já entendeu que o Renato prefere ele. Sim. Não significa que esteja de acordo. Não. Eu acho que, inclusive, o torcedor gostaria de ver outra coisa. Também acho. Você tem essa sensação? Também acho, mas assim, fica bem claro que para os jogos de mais peso, Everaldo é o titular e o Cano entra a hora que der. E para os jogos menos relevantes, aquele que o Renato já abriu mão claramente, né? Normalmente o Campeonato Brasileiro, vai o Cano. O último gol do Everaldo foi marcado na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, num jogo no Maracanã contra o Grêmio, tá? Foi 1-0. Ele chutou. Eu imagino que sim. Pode ter não me lembro aqui exatamente, mas imagino que, sei lá, vai que foi de cabeça, mas imagino que tenha chutado. Fluminense e Internacional tinham se enfrentado antes, naquele 2-1 pela Copa do Brasil, tá? E foi quando o Flu passou, inclusive. E ele tinha feito os dois do 2-1. Então ele vinha construindo uma confiança e tal. Só que para achar esse 2-1, a gente volta ao dia 30 de julho. E para achar 1-0 no dia 2 de agosto. De lá para cá, a gente não viu mais gol. Rapaziada, olha só essa situação do Cano. O artilheiro do Flusão na temporada, dono de 19 gols, mas que vem passando por um jejum de 7 partidas sem balançar as redes. E o detalhe, justamente contra o Lanús, clube que o revelou, ele tem a chance de quebrar essa seca e ainda aplicar a famosa lei do ex. Agora, não dá para esquecer que o Renato Gaúcho tem apostado mais no Everaldo nos mata-matas, mas o próprio Everaldo também está devendo, né? Ou seja, a briga no ataque está aberta e qualquer lampejo de gol pode mudar o rumo da temporada. E vamos combinar, o Cano é aquele cara que gosta de jogo grande, gosta de Maracanã lotado e já decidiu muita coisa com a camisa do Flu. Então, mesmo começando no banco, se entrar, pode ser a peça que desequilibra. Mano, eu tô sentindo que hoje é o dia do Cano. O cara pode até estar em jejum, pode até não ter tanto espaço nos jogos da Copa, mas quando o Maracanã tá cheio e a torcida empurra, ele vira outro jogador. Não tem como, irmão. Cano nasceu para decidir jogo grande e hoje ele vai desencantar. Pode anotar, 2 gols do artilheiro e ainda sobra espaço para os outros meterem mais 2. Esse papo de seca de gols não cola quando a bola começa a chegar nele. O argentino sabe se posicionar, tem faro de gol e contra o Lanús, que é justamente o time que revelou ele, parece que o roteiro está escrito. A famosa lei do ex pode bater forte hoje. E se bater, meu amigo, vai ser aquela explosão no Maraca. Eu tô confiante num 4-0 seco, sem sofrimento, para colocar respeito e mostrar que o Flusão tá vivo e firme na Sul-Americana. A gente já sofreu demais no primeiro jogo lá fora, mas agora é diferente. É casa cheia, energia da torcida e a força do nosso time quando mais precisa. E aí, rapaziada, o que vocês acham? Também tô acreditando nesse show do Cano hoje? Deixa o palpite de vocês aí. Quem mais vai marcar junto com ele nesse 4-0? Quero ver quem tá na mesma sintonia de confiança.